Resident Evil é uma das sagas de jogos de terror mais conhecidas, seja por pessoas que conheceram a saga desde o PS1, jogava era desde aquela época, ou pessoas que conheceram a saga por um certo jogo, Resident Evil 4. O primeiro Resident Evil tinha a ideia que você era um grupo preparado de soldados indo lutar contra zumbis. E se você ver essa ideia, ela simplesmente não tinha tanta graça, porque eles são soldados treinados e não pessoas normais tendo que sobreviver a zumbis, como faz a maioria dos filmes de terror. É sempre um grupo despreparado tendo que sobreviver a monstros ou pessoas perigosas, e um grupo de militares lhes dariam conta do recado. Mas, mesmo sendo treinados para situações extremas, esse grupo nunca tinha sido treinado para sobreviver a criaturas, mortos que voltaram à vida. Eles não sabiam como lidar com isso. Isso que fazia Resident Evil 1 um jogo maravilhoso e à frente do seu tempo. A câmera fixa parecia um filme de terror, daqueles filmes mais antigos de zumbi, onde ela ficava mais longe para tendo muitas das vezes fugir desses monstros ao invés de enfrentá-los. Resident Evil 1 realmente fazia nos sentir em um filme de terror. Por isso, ele é simplesmente considerado um dos melhores jogos de terror já feito. Depois de Resident Evil 1, foi lançado Resident Evil 2, onde nos era apresentado Leon S. Kennedy, um policial que logo no seu primeiro dia de trabalho aconteceu um surto de pessoas devorando umas às outras. Simplesmente outro jogo bom dessa série. Até que chegou Resident Evil 3, e vai por mim, Resident Evil 3 é um jogo realmente bom, mas o povo percebeu que a saga Resident Evil já tá ficando a mesma coisa, tá ficando ultrapassada. A gente já tinha praticamente chegado no PS2 e aí ainda eles não tinham escolhido uma boa câmera. Resident Evil ainda tava com aquela câmera fixa. Era uma câmera boa, mas sei lá, era muito depravada. Aquela câmera não envelheceu tão bem. Hoje em dia, se tu for jogar com aquela câmera, cara, você vai passar muita dificuldade. Ela realmente é muito difícil entender, mirar com aquilo. Por isso que muitas das vezes você realmente se sentia em um filme de terror, por causa que você nunca sabia em que lugar você estava mirando para tentar matar os bichos. E depois disso, a série finalmente mudou. Veio o tão e maravilhoso PS2 e com ele, em 2007, veio Resident Evil 4. Protecting the president's daughter, that she was abducted. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Resident Evil 4 teve uma das melhores câmeras. Essa câmera foi simplesmente revolucionária. O jeito que ela mirava pelo seu ombro, onde fazia você realmente ver muito mais bem os seus alvos. E esse estilo de câmera foi tão revolucionário que fez o jogo ganhar o jogo do ano. E se tu vê, muitos jogos hoje em dia usam esse estilo de câmera, não tem como. Por exemplo, The Last ou Uncharted, esse tipo de câmera que você pega pelo ombro, você mira e vai pelo ombro do seu personagem. Resident Evil 4 tem simplesmente uma das melhores histórias da série, os personagens mais marcantes, a melhor trilha sonora. O gráfico era lindo pra época, até hoje esse gráfico impressiona, o tão bem feito esse jogo é. Envelheceu como vinho. Eu conheci a saga graças a esse jogo. Eu lembro que eu tinha um Resident Evil 4 que vinha com algumas trapaças para você colocar antes de começar a jogar o jogo. Era muito legal, você podia pegar as armas especiais. É um jogo que você pode zerar e rezerar diversas vezes que você nunca enjoa. Esse jogo era assustador. Aquela parte que veio o Regenerator, esse é o nome dele. Ou os ganados que falavam as frases. ¡Agárrenlo! ¡Ahí está! Resident Evil 4 tinha o maior número de armas que a série já fez. Bazucas, metralhadoras, pistolas, granadas. Tem personagens marcantes como o Mercador, que na minha opinião é o melhor personagem desse jogo. Over here, stranger. Got something that might interest you.
Mas não só ele, como o Salazar, o Luiz Serra, o Chrysler, a Ada. Outra coisa para dizer muito bem desse jogo é a trilha sonora maravilhosa. Assim como Silent Hill, Resident Evil 4 tem uma das melhores trilhas sonoras da série. Esse jogo é melancólico, a atmosfera dele é tenebrosa e calma ao mesmo tempo. Você vê como uma vila que vivia pessoas normais, simplesmente destruída por um culto, e as pessoas que rejeitaram esse culto foram mortas. No final do jogo mostra que havia crianças nessa vila, e que essas crianças foram, você sabe. Uma coisa que tenho que falar é quão bom são as músicas da Save Room. De todos os Resident Evil, seja o do 1, 2, 0 e óbvio 4, todas elas passam um sentimento que você finalmente está seguro da loucura lá fora, daqueles monstros horríveis. É um tipo de música que acalma. Sério, em Resident Evil 4, quando eu chegava na Save Room, eu ficava lá parado, ouvindo a trilha sonora, de tão linda que ela era. Infelizmente, a série deu uma caída em qualidade. O que salva são os remakes. Depois de Resident Evil 4, parece que Resident Evil virou qualquer coisa. Virou, sei lá, um Velozes e Furiosos, praticamente. O 6 é praticamente um jogo de ação em vez de um jogo de terror. Dizem, o que salva é o 7, um dos melhorzinhos assim. O 8, sinceramente, não curti tanto. Ainda bem que tivemos os remakes que trazem os Resident Evil com gráficos melhores, como o remake do 4, que é um dos melhores remakes que eu já vi. Mesmo a saga tendo uma decaída hoje em dia, ainda há muita chance dela se redimir. Dizem que tá chegando o Resident Evil 9, que vai ser de mundo aberto. Eu não tô nem aí pra esse jogo, na minha opinião. Mas a saga Resident Evil é simplesmente uma das melhores de terror, é sério. Nunca vai existir outro jogo que nem Resident Evil. Seja o 4, o 1, jogos que realmente davam medo, revolucionário. As pessoas amavam esses jogos. Os personagens que criaram, Leon, Chris, não tem outro jogo que consegue criar personagens tão bem como essa saga. O vazio que ela tem, seja por mansões, vilas, cidades, é uma saga maravilhosa, cara. Não tem como. Resident Evil é uma das melhores sagas de terror que já foram feitas nos jogos.